portanto, que estou aqui na sede da Tecnicelpa. Eu começo por agradecer naturalmente à direção da Tecnicelpa e à senhora doutora por me ter, digamos, convidado e, digamos, dado todo o apoio. É com muito gosto e, portanto, nós vamos começar então este seminário sobre a prevenção e controle da legionela. Naturalmente que isto se vai prolongar por 4 sessões. A primeira sessão é uma sessão informativa sobre a questão ligada à legionela e à legionelose. A legionela é uma bactéria que, nos nossos tempos, tem uma característica muito particular. Ela é excepcionalmente, como é que é dizer, portanto, gosta de andar nos meios de informação, e, aliás, os meios de informação também gostam muito de transmitir, digamos, notícias sobre a legionela, e claro que, infelizmente, muitas vezes criam mais pânico entre as pessoas do que propriamente as aconselham. Era importante que às vezes fossem dadas também seminários deste tipo para a população em geral, porque na realidade, portanto, o problema da legionela só é grave porque as pessoas não praticam os melhores procedimentos para prevenir. E, no fundo, este seminário pretende transmitir técnicas de prevenção e controle, e de maneira que quebrar um pouco o tabu que é utilizado pela imprensa, e não só pela imprensa, infelizmente, mas de qualquer maneira, portanto, se nós compararmos números, somos capazes de chegar a conclusões que retiram um bocado a carga mediática que a legionela tem. Este primeiro slide, portanto, mostra isso mesmo. Com frequência aparece notícias sobre a legionela, mais nos países latinos do que nos países do norte. O norte tem menos medo da legionela, também são mais frios e, por conseguinte, a legionela não se desenvolve tanto. Mas no nosso país, como temos vivido nos últimos anos, qualquer problemazinho de legionela, mesmo que não tenha grande importância, é transformado logo numa tragédia nacional. Eu lembro o caso de Vila Franca, foi um caso realmente bastante grave nesta área, mas devia ter sido feito com mais cuidado, como foi. O caso do Hospital São Francisco Xavier, também, digamos, houve notícias a mais, informação a menos, e de maneira que era importante que houvesse algum cuidado por quem utiliza os meios de informação para dar notícias sobre esta área. Portanto, vamos então começar exatamente pelo primeiro caso, que na realidade não é o primeiro caso do legionela. A legionela, portanto, não foi uma bactéria criada em 1976, ela já existia, o que não era conhecida por parte da ciência. E, entretanto, houve um congresso, no edifício que está representado neste slide, dos legionários norte-americanos, e a verdade é que um sistema de ar-condicionado, portanto, difundiu a legionela para a sala, portanto, onde estavam os legionários. 221 dos 4.000 participantes contraíram, na altura jogava-se que era uma pneumonia, mas o número de mortes que daí resultou foi bastante elevado, o que levou o CDC norte-americano, portanto, o Centro de Controlo de Doenças norte-americano, a investigar o que é que se tinha passado e deu então a descobrir uma bactéria que não era conhecida, mas já existia, e curiosamente esta bactéria tem em relação a muitas outras, é bastante grande, mas na realidade nunca motivou grande interesse perante os microbiólogos. Entretanto, a legionela começou a ser estudada e hoje, enfim, já se sabe bastante. É uma bactéria aeróbia, isso significa que nos meios anaeróbios é difícil que a bactéria se mantenha no estado vivo. Ela também necessita de água, sem água ela também não resiste. E, por outro lado, ela necessita de ter nutrientes para sobreviver e, além de mais, ela é um pouco preguiçosa. Portanto, ela gosta muito de se alojar em biofilmes, portanto, películas, depósitos ao longo da tubagem, ou tanques, ou seja onde for, e está aí, digamos, aproveitando-se também do trabalho de outras bactérias e vai, portanto, sobrevivendo. E, entretanto, muitas vezes ela resolve mesmo alojar-se em amibas, por exemplo,
e aí mantém um ambiente favorável. O ambiente favorável, por exemplo, dos nossos pulmões é um ambiente favorável. De maneira que, no caso de algumas bactérias que se introduzem nos nossos pulmões, elas, portanto, encontram bem favorável, desenvolvem-se de forma explosiva, dão origem, portanto, a uma doença equivalente à pneumonia, equivalente em termos de sintomas. E digamos, algumas das pessoas, portanto, depois acabam por vir a falecer. É importante saber, porque hoje esta doença é uma doença de registro obrigatório, e se porventura as pessoas sentirem sintomas deste tipo, é sempre conveniente que consultem um médico para que o médico possa determinar se a doença é deste tipo, portanto, uma doença provocada pela legionela, ou se não é, e isso pela legionela, portanto, nessa altura, a própria autoridade de saúde é obrigada, portanto, a procurar saber qual é a origem, o foco, portanto, da contaminação, e a partir daí tentar verificar junto daqueles que estiveram próximos do foco, se porventura eles também têm perturbações deste tipo. Olhando para o slide, poderão ver, portanto, dor de cabeça, febre, calafrios, cansaço, perda de apetite, tosse, a expectoração é muito importante porque é através dela que se determina se o caso está relacionado com legionela ou não, dores musculares. Os sintomas normalmente sentem-se entre o segundo e o 10º dia da contaminação. Em relação às pessoas contaminadas, a taxa de letalidade é, digamos, provavelmente anda entre 5% a 10%, embora em alguns casos possa ir até 30% dos casos. Entretanto, há outra forma menos maligna relacionada com a legionela, que é a febre de Pontiac. Digamos, os sintomas são equivalentes, mas são mais suaves e normalmente elas, digamos, os sintomas sentem-se próximo da hora da contaminação, mas poderão ir até 2 dias. O máximo será uma semana. Portanto, no caso dos doentes com febre de Pontiac, não há problemas, portanto, não é conhecido, não é letal, portanto, não há problemas relacionados com a doença e os doentes recuperam muito facilmente. Ora bem, digamos, apanhar a doença do legionário, essa é mais importante, depende não só da bactéria, nós falamos da bactéria, digamos, no seu conjunto de espécies, são mais de 50 espécies de legionela, e a espécie, portanto, mais suscetível de criar, portanto, a doença legionária, portanto, são espécies ligadas à legionela pneumófila, que depois tem 24 serogrupos, e a legionela pneumófila número 1, chama-se assim, serogrupo 1, é responsável por cerca de 80% dos casos. Os outros 20% noutras espécies, mas a legionela pneumófila é realmente a mais importante. Por isso é que é, digamos, interessante, quando se faz um controle da legionela, geralmente o controle analítico é feito por, digamos, por análise microbiológica, é determinada a presença de espécies de legionela e depois deve sempre ser identificada a presença de legionela pneumófila. Se porventura ela existir, então haverá que tomar atitudes especiais, porque na realidade o risco é muito maior. De qualquer modo, há um aspecto que é importante frisar, não é conhecida a concentração de legionela, seja ela qual seja, que provoca a doença no homem. Por conseguinte, há alguns que acham que é preciso um grande número de micro-organismos para dar origem à doença. Como prevenção é melhor, sempre que a legionela pneumófila apareça, aí há que tomar atitudes no sentido de a eliminar. No caso da suscetibilidade, portanto, isto tem a ver particularmente com a idade, portanto, as pessoas mais idosas estão mais suscetíveis. Os fumadores, como sabem, estão sujeitos a todas as doenças, mais alguma, portanto, são sempre os criminosos da praça. Aqueles que tenham doenças pulmonares crónicas, que tenham o seu sistema imunitário debilitado,
e que tomem medicamentos que debilitam o sistema imunitário. Aqui, digamos, não está uma das. O género também tem a sua importância, os homens são mais suscetíveis do que as mulheres. Nós à frente vamos ver um exemplo em que aconteceu o contrário, mas tem a sua justificação. Ora, um aspecto importante é saber como é que a legionela se transmite. A legionela, portanto, tem que ser introduzida nos pulmões para dar origem à doença. Isso quer dizer que nós temos que a inspirar e ela tem que vir em meio aquoso, porque se estiver no estado seco, ela não sobrevive. Por conseguinte, tem que haver a transmissão de gotículas de água relativamente pequenas para que possam entrar nos nossos alvéolos pulmonares, porque é aí que elas depois se vão multiplicar. Portanto, por conseguinte, a transmissão é sempre feita através de aerossóis. Portanto, quando nós expusermos um sistema aquoso que tenha água entre 20 e 45 graus Celsius e que forme aerossóis, há sempre a possibilidade de ela ser difundida através de gotículas e depois ser inspirada, portanto, digamos, pelo homem ou pela mulher. Aqui temos que compreender também o seguinte. Em primeiro lugar, as gotas dos aerossóis são relativamente pequenas. E quando elas têm movimento através do ar, naturalmente que vai havendo ou não evaporação dessa água. Essa evaporação depende muito das condições, portanto, psicométricas do ar. Se porventura a temperatura for relativamente baixa e se a umidade relativa for muito elevada, a evaporação é mais difícil. E, por conseguinte, essa gotícula de água pode-se transmitir a distâncias mais longas. É por isso que no inverno é mais comum aparecerem surtos importantes de legionela, porque se houver uma fonte emissora de aerossóis, aquelas gotículas podem chegar a quilómetros de distância, porque a água não é evaporada. No verão ou nas zonas de clima muito seco, essas gotículas evaporam-se e a partir daí a legionela já não terá qualquer efeito. Por conseguinte, é necessário compreender bem que as condições do ar são muito importantes para que a difusão da legionela atinja, portanto, os nossos alvéolos pulmonares. Já agora, há muita gente que tem medo, portanto, de que ela se possa transmitir quando bebemos um copo de água, e a teoria pode dizer que nós podemos regurgitar a água que bebemos e ela vem do estômago, acaba assim e depois pode entrar nos pulmões, mas a probabilidade disso acontecer é tão reduzida, que temos que admitir que isto é apenas uma piada que deve ser contada quando se fala de legionela. Não é caso para isso, embora, como saibam, quando foi o caso de Vila Franca de Xira, as pessoas já nem banho queriam tomar, porque achavam que a legionela se calhar até se poderia transmitir através da pele. Portanto, é necessário dar informações corretas para que as pessoas não tenham, digamos, um certo receio da contaminação pela legionela. Ora, já agora, só para se perceber como é que se identifica. Este foi um caso, portanto, isto é uma revista que publicou um caso na Alemanha, em que, digamos, apareceram pessoas contaminadas, portanto, houve um surto, e as autoridades de saúde tinham naturalmente que determinar qual era a fonte emissora. De maneira que começaram por identificar não só os domicílios, portanto, o sítio onde os pacientes viviam, mas também onde tinham estado. E, através, portanto, do histórico, portanto, agora é mais fácil, agora vai-se ao Google e pode-se ver o que é que cada um fez naquele dia, não é? Mas, digamos, neste caso, é através de inquéritos que se faz e, digamos, é possível, digamos, depois concentrar as informações e tentar determinar um foco. Neste caso, havia as duas fontes possíveis, foram as duas fontes, uma delas tinha realmente legionela e depois, com base no genoma, conseguiram identificar qual era exatamente a torre de arrefecimento que tinha dado origem
há aquele surto. Isto também se passou assim em Vila Franca. Em Vila Franca havia algumas torres próximas da fonte contaminante, embora aquela torre já era conhecida portanto, teria sido mais fácil se tivessem dedicado mais atenção àquela torre de arrefecimento. Só para informação, portanto, alguns surtos, portanto, o primeiro conhecido, e que ainda continua a ser o maior, portanto, foi o Filadélfia, 1976, causou 34 mortes, e a causa foi uma torre de arrefecimento do sistema de ar-condicionado, portanto, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Depois, em 1999, houve este muito curioso, que não foi numa feira de flores, mas na feira de flores também estavam algumas empresas que vendiam equipamentos para piscinas particulares e tanques de hidromassagem. Os tanques de hidromassagem são, digamos, relativamente perigosos no que diz respeito à difusão da legionela. Primeiro, as condições são muito boas, porque as temperaturas andam normalmente entre 35 e 40 graus nos tanques de hidromassagem, produzem aerossóis e, ainda por cima, as pessoas são muito próximas da fonte produtora de aerossóis e, portanto, facilmente ingressam. Não foi o caso, eles não estavam mergulhados nos tanques, os tanques estavam na feira, estavam a trabalhar, mas como era só para demonstração, não faziam tratamento à água. Claro que se foram desenvolvendo biofilmes, a legionela também apareceu e a partir daí os aerossóis começaram a transmitir e deram, portanto, um surto com 318 doentes e causaram 32 mortes. Portanto, este é um caso, digamos, atípico, mas que é esclarecedor que mesmo numa feira de flores é preciso ter algum cuidado se tivermos equipamento deste tipo. Outro, portanto, a Inglaterra, com 175 doentes, causa 28 mortes, torre de arrefecimento do sistema ABAC. Depois a Espanha, 449 doentes, 6 mortes, torre de sistema do ar-condicionado de um hospital. No caso dos hospitais, é muito natural, portanto, que apareçam mais surtos. Primeiro, também tem torres de arrefecimento, tem sistemas de água quente sanitária e por aí fora. Mas, por outro lado, as pessoas que estão nos hospitais normalmente são mais suscetíveis do que a pessoa normal que está fora do hospital. E, portanto, é muito mais comum aparecerem casos de legionelose ligados a hospitais. Conta-se até uma história que é verdadeira, que eu li num artigo científico, um indivíduo que era um daqueles fumadores, portanto, que fumava mais do que o que devia, e entretanto também adoeceu, estava, digamos, num ponto terminal, foi para o hospital e entretanto ele queria continuar a fumar, pediu para fumar. E na altura os médicos acharam por bem que não era razoável, se ele estava, digamos, à espera da morte, não era razoável que ele deixasse de fumar. E de maneira que o meteram no quarto, tinha uma varanda e deram-lhe a autorização que ele, quando quisesse, ia à varanda, fechava a porta para o quarto, porque havia outros doentes no quarto, e ele então fumava à vontade e depois voltava para o quarto. A verdade é que, muito próximo da varanda, havia uma torre de arrefecimento do sistema de produção de água gelada. E essa torre era maltratada e o senhor, portanto, teve o azar de apanhar a legionelose e acabou por morrer da legionelose e não das doenças que trazia. De maneira que é um caso atípico, mas que realmente mostra que às vezes é necessário bastante cuidar dos hospitais com este equipamento deste tipo. Mas continuando, depois temos em Toronto 127 doentes, na Alemanha, portanto, outro com 159, uma morte, torre de arrefecimento de água industrial. Em Portugal, portanto, 2014, Vila Franca de Xira, 375 doentes, 12 mortes, a causa a torre de arrefecimento da fábrica da Adus, que, enfim, ela depois foi tomada pública num relatório da Direção-Geral de Saúde, que foi a fábrica ali em Vila Franca. Depois, nos Estados Unidos, Nova Iorque, 113, quase morreram 12. Causa, torre de arrefecimento no sistema AVAC. Em Espanha, 2017, 12 casos de doença com uma morte foram relatados. Isto foi num resort. Enfim, tem tanques de hidromassagem, portanto é muito natural.
nos Estados Unidos, mais um caso num hotel no Memphis. Aqui também suspeitaram dos tanques. Uma piscina bem tratada, naturalmente, não dá problemas de legionela. Os tanques de hidromassagem ou tanques de hidroterapia, também em hospitais, na maior parte dos casos, esses sim são unidades de risco. São unidades de risco. No Dubai, portanto, lá também houve um caso, portanto, com um surto com 60 casos de doença da legionela, entre viajantes que iam ir para o Dubai, para se estar na moda ir para o Dubai, mas é preciso cuidar porque nos hotéis do Dubai também acontece mesmo que pode acontecer em hotéis, sobretudo da Europa do Sul, pelo menos é aquilo que os do Norte pensam. No Japão, também um caso, portanto, de um surto, portanto, com 39 casos. Foi um estabelecimento termal, portanto, as termas também têm que ter algum cuidado com a desinfecção dos seus equipamentos. Depois teremos cá em Portugal, portanto, cá vem as notícias, portanto, já matou, os títulos eram grandes e gordos, o foco, portanto, fora de controle, portanto, as notícias são sempre feitas em letra bastante grande, que é para que as pessoas vejam, e portanto, são notícias todas um pouco assustadoras. Mas, enfim, portanto, se favor, só gostava de fazer uma referência, portanto, portanto, esta é a última estatística que é conhecida, portanto, em Portugal já houve 962 casos entre 2004 e 2013, 210 do sexo feminino e 752 do sexo masculino, e a maioria das pessoas, portanto 63%, à volta disso, tinham mais de 50 anos. O número de óbitos foi de 5,9%, portanto está dentro daquela perspectiva dos 6% de letalidade. O maior surto foi o de Vila Franca de Xira, foi detectado em 7 de novembro, foram 375 casos, 251 do sexo masculino e 124 do sexo feminino. Morreram 12 pessoas, a idade média das vítimas 58 anos, a responsabilidade foi à tal altura, portanto, na realidade, a água de arrefecimento não era convenientemente tratada e, portanto, o sistema oferecia risco elevado de desenvolvimento legional. O segundo ocorreu, portanto, no Hospital São Francisco Xavier, este foi ano passado, foram 56 casos. Esta situação aqui é particular porque há mais casos do sexo feminino do que sexo masculino. E, naturalmente, tem a ver com a população, portanto, que tem acesso àquele hospital. Morreram 6 pessoas e as vítimas, portanto, tinham idades superiores a estado 358, não é 358, é maior que 58 anos. Portanto, é um erro significativo. Depois é maior que 58 e não. A responsabilidade foi atribuída a 2 torres de arrefecimento por uma razão muito simples: arrancaram as torres sem terem feito uma limpeza, que é sempre importante, feita antes do arranque do sistema deste tipo. O terceiro maior surto português, portanto, foi também noutro hospital, no Hospital da CUF. Foram 15 casos, 6 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Vítimas com mais de 50 anos, portanto, foram 13 vítimas, portanto, que tiveram legionelose, mas não há conhecimento de qualquer morte. A responsabilidade, neste caso, foi devida à rede de água quente sanitária. Claro que nós em Portugal, portanto, até há pouco tempo, pouca legislação tínhamos sobre o assunto. Saiu agora uma lei, já vou referir, mas vamos fazer um histórico. Portanto, o primeiro documento ligado à legionela foi uma portaria de 1998 que declarava a legionelose como doença de declaração obrigatória. Depois, uma portaria, portanto, que foi feita no ano 2000, dedicada às águas minerais naturais. Isto porque nos estabelecimentos
termais há sempre aerossóis, alguns tratamentos até são feitos com aerossóis, portanto é muito importante que haja um controle efetivo da presença da legionela. Portanto, segundo esta portaria, portanto, limitam o número de unidades formadoras de colónia de legionela a 100 em cada litro de água, mas a presença de legionela pneumófila não é admitida. Entretanto, o Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica Integrada da doença entrou em funcionamento em abril de 2004 e, quando foi do recesso dos sistemas ligados à energia e à qualidade do ar interior, o Decreto-Lei 79/2006 introduzia já requisitos de qualidade para o ar, no qual se aplicava também aos sistemas que geravam o ar-condicionado, nomeadamente as torres de arrefecimento, que são usadas para arrefecer a água dos chillers, também os tabuleiros das unidades de tratamento de ar, o condensado, portanto, forma-se nos tabuleiros, e se não houver higienização e desinfecção, desenvolve-se biofilme e bactérias, e, entretanto elas podem se transmitir por exterior. Depois, entretanto, a Direção-Geral de Saúde impôs, através de uma circular normativa, procedimentos para os tanques de hidromassagem e obrigou ao controle da legionela. E, entretanto, aquele decreto 79/2006 Poder continuar. Sim, o decreto 79/2006, portanto, foi revogado, entrou em funcionamento o Decreto-Lei 118 e mais tarde foi publicada, portanto, em dezembro de 2013 foi publicada uma portaria onde continua a fazer o controle da legionela nas torres de abastecimento do sistema da AVAC e, digamos aqui, já não se faz referência aos tabuleiros das unidades de tratamento de água e também não se faz referência à água sanitária, mas de qualquer modo admite-se que assim deve ser. Entretanto, digamos, sem uma norma, portanto, do Ministério da Saúde, portanto, de prevenção e controle ambiental da bactéria legionela em unidades de saúde, uma orientação sobre a doença dos legionários, que tem a ver com o diagnóstico laboratorial de doença dos legionários e pesquisa de legionela em amostras ambientais, uma orientação, isto para as autoridades de saúde, para a vigilância e investigação epidemiológica e, entretanto, ano passado, saiu finalmente da Assembleia da República a Lei nº 52 de 2018, que estabelece o regime de prevenção da doença dos legionários. Portanto, é uma lei, digamos, bastante completa. Aqui já obriga a controlar um conjunto de sistemas. Entretanto, aguarda-se que seja publicada uma portaria e um despacho que vai complementar esta lei para que se passe a fazer o controle efetivo da legionela em todas as unidades industriais ou não, e, digamos, é obrigatório, inclusive, a desenvolver um plano de prevenção e controle da legionela, plano esse que pode ser, digamos, avaliado pelas autoridades de saúde e outras autoridades, como do ambiente, ligadas ao ambiente, a ASAI também o pode fazer, portanto, há um conjunto de entidades que podem fazer a vigilância, a avaliação dos sistemas de controle da legionela das unidades industriais e das unidades comerciais, portanto, abertas ao público. E por hoje, portanto, nós iríamos ficar por aqui. Vamos depois, digamos, podemos fazer já, digamos, está a passar. Já agora só fazendo um resumo das fontes de propagação da legionela. Primeiro, chuveiros. Em nossa casa devemos fazer isto também de vez em quando, para prevenir, e o prevenir é muito fácil, que é através de um choque térmico, basta subir a temperatura da água quente sanitária a 70 graus e depois pegar as torneiras, essa temperatura regional não resiste. Depois teremos o segundo, portanto à direita, que são as torres de arrefecimento através do arrastamento de gotículas pela parte superior das torres.
Quando as condições atmosféricas o admitem, portanto, forma-se até vapor à volta das saídas das torres de aquecimento. Esse vapor não faz mal a ninguém, é apenas alguma umidade que condensa. O que é realmente preocupante são as gotículas que são arrastadas e que muitas vezes não se. Depois, os condensadores evaporativos são equivalentes às torres de aquecimento. Temos os tanques de hidromassagem e hidroterapia, está ali a figura 1, portanto, vê-se bem que há o borbulhar do ar e, portanto, há a formação de aeraçóis muito próximos do nariz. As fontes ornamentais, se as temperaturas forem superiores a 20 graus Celsius. Os tabuleiros de condensação de unidades de tratamento de ar. Os sistemas, portanto, de tratamento dentário, se a água da capagem não for bem tratada, também podem transmitir. Aliás, quem se mete este tratamento consegue ver os aerossóis à volta da sua cabeça. Sistemas de umidificação, não são muitos. Tanques de lamas ativadas nos tratamentos de águas residuais. Máquinas de lavagem de viaturas. Sistemas de rega por expressão. Portanto, são os sistemas mais comuns. Mas, de qualquer modo, podemos dizer que até na rua podemos apanhar pela luz de vela, portanto, os charcos de água, e qualquer dia até na vez da chuva. Não vai demorar muito tempo, que além de se usarem aquelas máscaras para evitar a poluição de partículas sólidas nas cidades, também temos que usar uma máscara FFP3 para prevenir a entrada de aerossóis no nosso país. Mas, enfim, isso, eu espero que já não seja para a minha vida, mas provavelmente assim avançaremos. Vamos ver as perguntas que temos. Não temos nenhuma pergunta, não sei se querem pôr alguma questão. Seja como for, portanto, eu estou disponível e teria muito gosto em responder por correio eletrónico. Vai aparecer agora o meu endereço e terei muito gosto, digamos, em responder àqueles que o queiram fazer. Pessoalmente, portanto, não sei se querem, digamos, pôr algum documento, alguma questão ligada a este assunto. Portanto, parece que não há. Pronto. Não havendo, portanto, eu gostava de agradecer a atenção que dedicaram, portanto, à apresentação. Tenho esperanças que não tenha sido muito incómodo, muito incómodo. Entretanto, dentro de talvez 2 meses ainda, digamos, iremos marcar a data da segunda sessão e depois vamos entrar então já na parte mais ligada à prevenção da legionela e deixar, digamos, esta questão ligada, digamos, aos aspectos gerais